O ano é 1991. Há 784 homens presos dentro de um prédio escuro e gelado no meio de uma zona de guerra. Sem comida, sem água, sem saída. E o único plano que alguém tinha para salvá-los era um plano que todos diziam que ia matar todo mundo. Essa é a história do primo esquecido da Operação Frequent Wind, uma missão tão perigosa, tão mal planejada e tão desesperada que deveria ter terminado em desastre. Em vez disso, ela se tornou a maior operação de resgate com helicópteros da história militar. A maioria das pessoas nunca ouviu falar disso, não recebe a mesma atenção que o Dia D ou a operação contra o esconderijo de Bin Laden, mas o que aconteceu nessas 19 horas mudou para sempre a forma como os militares do mundo inteiro pensam sobre operações de resgate. Vamos percorrer tudo isso. Como começou, como quase deu completamente errado e a decisão que mudou tudo. Fica comigo. Para entender por que essa missão foi um pesadelo, você precisa entender o que estava acontecendo no Golfo Pérsico nas primeiras horas de janeiro de 1991. As forças da coalizão estavam há semanas de lançar a guerra terrestre contra o Iraque, mas dentro da cidade do Kuwait havia um problema que ninguém tinha resolvido completamente. Civis, diplomatas e militares de vários países ainda estavam presos, alguns em casas seguras, alguns em embaixadas, alguns espalhados por uma cidade que as forças iraquianas controlavam completamente. E aí piorou. O complexo da Embaixada Saudita na cidade do Kuwait, que estava servindo como um abrigo informal, estava prestes a ser tomado. Mais de 780 pessoas estavam lá dentro, vindas de dezenas de países. Havia mulheres, havia crianças, havia pessoas doentes que não comiam havia dias, e havia postos de controle iraquianos em todas as principais estradas que saíam da cidade. As opções disponíveis? Tirá-los de carro, impossível com tantos postos de controle. Enviar uma força terrestre? Lento demais, barulhento demais, e quase certamente daria início à guerra antes do tempo, da pior maneira possível. Ou tirá-los voando. Helicópteros, no meio da noite, para dentro de uma cidade cheia de tropas inimigas, sem inteligência real sobre quais defesas estavam esperando por eles, sem ativos dedicados de busca e resgate de combate pré-posicionados, e com uma janela de algumas horas antes de o amanhecer tornar tudo catastroficamente mais perigoso. O oficial dos Marines que viu o plano pela primeira vez teria dito algo como: "Isso é loucura", e ele não estava errado. Vamos falar sobre o que tornava isso tão tecnicamente difícil, porque as pessoas ouvem resgate com helicóptero e imaginam algo limpo. Um pássaro de ferro desce, as pessoas sobem a bordo, todo mundo voa para casa. Não foi isso que aconteceu aqui. Primeiro problema: os números. Você tem mais de 780 pessoas. Um helicóptero militar padrão, digamos um CH-53 Sea Stallion, um dos maiores que os Marines operam, carrega cerca de 55 passageiros em uma configuração apertada. Isso significa que você precisa, no mínimo, de 14 a 15 viagens de helicóptero totalmente carregados apenas para tirar todo mundo. Cada viagem aumenta o risco. Cada viagem significa mais tempo no ar sob território inimigo. Cada viagem é mais uma chance de algo dar errado. Segundo problema: a zona de pouso. O complexo da Embaixada Saudita tinha um estacionamento e uma quadra de tênis. Só isso. E lembre-se, isso é no meio de uma cidade. Há muros, prédios, árvores, fios elétricos e obstáculos desconhecidos por todo lado. Os pilotos tinham que chegar, pousar, embarcar as pessoas o mais rápido humanamente possível e sair. Tudo sem luzes, porque as luzes revelariam sua posição. Terceiro problema: comunicação. As pessoas dentro do complexo eram de vários países. Falavam línguas diferentes, algumas tinham ficado escondidas por meses e estavam em péssimo estado psicológico. Fazer com que se organizassem rapidamente, se movessem rápido, ficassem quietas e seguissem as instruções de estranhos que acabaram de pousar do céu no meio da noite, isso não é algo que você consegue planejar completamente, é algo que você tem que improvisar. Quarto problema: o ambiente de ameaça. A cidade do Kuwait, nessa época da guerra, não era uma zona de ocupação estável, era tensa, caótica e imprevisível. As forças iraquianas estavam nervosas,
Havia patrulhas, havia postos de observação, havia soldados que tinham recebido ordem de atirar em qualquer coisa que parecesse uma operação da coalizão. Voar com vários helicópteros grandes entrando e saindo do centro da cidade, várias vezes, ia chamar a atenção eventualmente. E aqui está a parte que torna isso ainda mais extraordinário. Os homens que voaram nessa missão não faziam parte de uma unidade dedicada de resgate. Eram pilotos e tripulantes dos Marines que tinham treinado principalmente para operações de assalto. Eles estavam sendo chamados para fazer algo completamente diferente, em condições para as quais ninguém havia realmente se preparado, com informações incompletas e quase nenhuma margem para erro. O planejamento aconteceu rápido. No meio militar, há uma expressão, alvo sensível ao tempo. Basicamente significa, você tem uma janela, planeja o que pode e então vai. Porque esperar pelo plano perfeito significa perder a janela completamente. Os comandantes dessa operação sabiam que a situação de segurança do complexo estava se deteriorando. Eles não tinham dias para planejar, tinham horas. O que montaram foi essencialmente uma operação de transporte em turnos. Vários helicópteros, várias ondas, uma cobertura aérea protetiva de helicópteros de ataque e aeronaves de asa fixa para suprimir qualquer fogo terrestre que pudesse surgir. Um relay de comunicações para coordenar tudo, e uma equipe em terra dentro do complexo, neste caso, um pequeno grupo de Marines que desceram em rapel antes da evacuação principal, para organizar os evacuados e gerenciar a zona de pouso. Essa última parte, enviar pessoas primeiro, antes de saber se a zona de pouso é viável, é um nível de comprometimento que exige um tipo de pessoa particular. Você está entrando em uma cidade contestada, no escuro, sem extração se as coisas derem errado imediatamente, dependendo totalmente da velocidade e da surpresa para se manter vivo tempo suficiente para fazer seu trabalho. Quando os helicópteros cruzaram a linha costeira em direção à cidade do Kuwait, os pilotos voavam sem as luzes de navegação padrão. Usavam equipamento de visão noturna, que comprime a percepção de profundidade e faz tudo parecer ligeiramente irreal. O mundo virado em verde e plano. Voar em formação fechada nessas condições, sobre uma cidade que você não conhece completamente, com ameaças antiaéreas em algum lugar na escuridão abaixo, exige uma concentração que é quase impossível de descrever para quem nunca fez isso. A primeira onda chegou rápido e rasteira. Os marines que desceram em rapel até o complexo tocaram o chão e imediatamente começaram a trabalhar. Havia gente por todo lado, alguns em pânico, alguns exaustos, alguns carregando malas e sacolas que tinham arrumado e rearrumado centenas de vezes durante os meses em que ficaram escondidos. Os marines tinham que se comunicar por sinais com as mãos, por tradutores, pela força pura de uma autoridade calma. Os helicópteros foram carregados, mais do que tecnicamente eram designados para carregar em alguns casos. Quando você tem uma família apavorada na sua frente e há espaço tecnicamente se todo mundo se sentar um pouco mais junto, você faz funcionar. Primeira onda fora, segunda onda chegando. É aqui que começa a ficar realmente tenso, porque pela segunda onda, eles já estavam no ar sobre a cidade do Kuwait tempo suficiente para as pessoas começarem a notar. As forças iraquianas na área estavam começando a reagir. Havia relatos de fogo terrestre. Não pesado, não fogo antiaéreo coordenado, mas tiros esparsos de armas pequenas, que na cabine de um helicóptero soam como pedras batendo num telhado de zinco, e que significam que alguém abaixo de você sabe que você está lá. Os pilotos continuaram. Terceira onda. Quarta onda. O ritmo da operação era implacável. As tripulações estavam exaustas. As pessoas, sendo evacuadas, estavam exaustas. Os marines em terra dentro do complexo estavam gerenciando o que tinha se tornado essencialmente um caos controlado. Centenas de pessoas, escuridão, barulho, estresse e a ameaça constante de baixa intensidade de tudo desmoronar. Há um momento em quase toda operação de alto risco como essa, e as pessoas que já passaram por isso vão te dizer isso, onde o plano para de ser um plano e se torna algo mais parecido com um comprometimento coletivo. Todo mundo sabe o que precisa acontecer. Todo mundo sabe o risco. E há uma decisão coletiva, geralmente não dita, de simplesmente continuar até acabar. Foi isso que aconteceu aqui. O momento que chegou mais perto de quebrar toda a operação foi em algum ponto no meio da noite,
durante uma das ondas posteriores. Um helicóptero foi atingido, não de forma catastrófica, não caiu, mas sério o suficiente para que tivesse que abortar sua aproximação e se desviar para longe do complexo. Isso significava um avião a menos na rotação, significava um intervalo maior entre as ondas. Significava que as pessoas ainda esperando em terra dentro do complexo teriam que esperar mais. E cada minuto adicional em terra era mais um minuto para o exército iraquiano descobrir exatamente o que estava acontecendo e trazer uma resposta real. O comandante no ar tinha uma decisão a tomar: continuar com capacidade reduzida e aceitar o prazo mais longo, ou comprimir as ondas restantes, forçar as aeronaves ao limite e tentar fechar a operação antes que a situação se deteriorasse ainda mais. Ele escolheu continuar. O que se seguiu foi um período de voo que as tripulações envolvidas descreveriam mais tarde como o mais intenso de suas carreiras. Helicópteros chegando mais rápido e mais pesados do que o plano original previa. Espaçamento reduzido entre as aeronaves para diminuir o tempo entre as ondas. Equipes em terra trabalhando num ritmo que não deixava margem para erros. E funcionou. Onda por onda, o complexo foi esvaziando. O último helicóptero decolou com o grupo final de evacuados e a equipe de marines em terra, que foram as últimas pessoas a sair, porque é isso que se faz. Você não sai enquanto todo mundo não tiver saído. 784 pessoas, 19 horas de operação, 0 baixas da coalizão. Quando a última aeronave cruzou de volta pela costa para o espaço aéreo saudita, muitos das tripulações disseram que não processaram completamente o que acabou de acontecer por horas, porque quando você está no meio disso, não há espaço para nada além da próxima tarefa. É só quando termina que o peso de tudo cai. Here está o que eu quero que você leve dessa história. O motivo pelo qual essa operação funcionou não foi porque foi perfeitamente planejada. Não foi. Foi improvisada sob enorme pressão, com informações incompletas e equipamentos sendo forçados além dos seus parâmetros projetados. O motivo pelo qual funcionou foi porque as pessoas envolvidas tomaram uma decisão, cedo e coletivamente, de que a missão seria concluída, e organizaram tudo em torno desse comprometimento. Os comandantes não esperaram pelo plano perfeito. Os pilotos não esperaram por condições ideais. Os marines em terra não esperaram por instruções claras sobre cada contingência possível. Usaram o que tinham, se adaptaram ao que encontraram e continuaram em movimento. Há um conceito em teoria militar chamado bias para a ação. A ideia de que em condições de incerteza, fazer algo é quase sempre melhor do que não fazer nada, porque não fazer nada permite que a situação se deteriore de formas que você não pode mais controlar. Essa operação é um dos exemplos mais claros desse princípio em prática. Mas há algo mais aqui também. Algo que recebe menos atenção na análise tática. Cada uma dessas 784 pessoas tinha vivido com medo por meses, escondidas, racionando comida, sem saber se iam conseguir voltar para casa. E então, no meio da noite, um helicóptero pousou no estacionamento delas. Estranhos saltaram para fora. Esses estranhos estavam calmos, estavam organizados, tinham um plano, por mais imperfeito que fosse, e o executaram com confiança suficiente para comunicar algo essencial. Você vai ficar bem. Isso importa, isso é parte da missão. Não apenas a execução técnica, mas a parte humana dela. A parte em que você aparece para pessoas que ficaram sem opções e faz elas acreditarem que vai dar certo. E deu. Se você quer ver outra operação onde tudo deu errado e de alguma forma ainda terminou certo, já segue o canal e deixa seu like.